Boa noite a todos. Vamos então primeiro aos recados da casa. Primeiramente, antes que me esqueça também, além de boa noite às pessoas que estão no salão, boa noite às pessoas que nos acompanham pelo Facebook, que vão assistir as lives mais tarde, as pessoas que nos acompanham no YouTube. E aqui fica um convite. É bom assistir as lives quando vocês não podem vir aqui, mas venham até a casa, venham nos conhecer. Quem já nos conhece, frequente. Porque por mais gostoso que seja ver a live, existe um certo carinho, um certo calor humano que só se sente quando se está aqui. Isso a gente não consegue transmitir da mesma forma pela internet. Então vamos lá, os recados da noite. A gente pede que todos que estão presentes desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Nós lembramos que nós temos ali duas caixinhas no canto direito, em cima da mesa. Uma caixinha de vibrações, onde vocês podem colocar o nome de pessoas, o próprio nome de amigos, familiares, pessoas que vocês acham que precisam de orações, vibrações. Coloca lá a caixinha, mentaliza o nome da pessoa, quando estiver colocando, e vai entrar nas vibrações da casa. Temos também uma caixinha de sugestões, onde vocês podem colocar ideias, reclamações, o que vocês acham que pode melhorar, sugestão de temas que a gente pode estar falando aqui dentro da doutrina, dentro da questão dos evangelhos. Enfim, qualquer sugestão que vocês achem válida, vocês podem pôr ali. Lembramos também que nesse ano o projeto Leia Mais, que é um projeto que a casa tem para fomentar a leitura, convida todos à leitura do livro Há 2000 Anos, que é uma obra do Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Essa obra é ambientada na Roma Antiga. O romance retrata uma das existências passadas de Emmanuel, trazendo profundas reflexões sobre orgulho, fé, sofrimento e transformação espiritual, à luz dos ensinamentos de Jesus. Toda semana são deixados um capítulo ali em cima da mesa. Se a pessoa não tem um livro, ela pode vir aqui, ela pega o capítulo ali em cima da mesa. E no dia 22 de agosto, às 14h30, será feito um encontro aqui onde será discutido o livro. Temos mais um recado, juro que é o último. Bem, como todos sabem, a nossa casa espírita é mantida graças às contribuições e ao apoio dos seus frequentadores. É verdade, a gente tem luz, a gente tem som, a gente gasta eletricidade, tem os banheiros lá no fundo para utilização, tudo isso tem custo. A casa se mantém pela contribuição dos seus próprios membros associados, mas a verdade é que essas contribuições, normalmente a gente está ficando no negativo de uns tempos para cá. Então a casa pede para aqueles que puderem contribuir, e nós estamos fazendo o quê? Vendendo uma rifa, custa R$50. Essa rifa, quem vencer terá direito a 2 diárias em uma chácara no interior de São Paulo. Acho que é Boituva, não está escrito aqui, mas acho que é em Boituva. E quem se interessar em comprar um número da rifa, procurar a Marta, que estava aqui até agora, não está mais, ou procurar a Marcela. Ou então fala lá na secretaria quando chegar, que o pessoal dá um jeitinho de informar para vocês. Bem, de recados é isso. Vamos à leitura da psicografia da noite. Grau de apego. A fila é grande dos desencarnados que ainda buscam as necessidades do corpo físico, desconhecendo a própria condição. Não é rápida a adaptação, nem a consciência da vida após a morte. Quanto mais materializados formos em vidas, maior será a dificuldade de nos libertarmos das coisas que pertencem à terra. E quando ainda ficam aprisionados à crosta, vivendo suas rotinas como se ainda participassem da vida corpórea. Muitos permanecem juntos aos seus familiares e amigos, levando sem querer perturbação às suas vidas. Outros há que têm o intuito de prejudicar seus desafetos. Assim, quantos irmãos nossos permanecem imantados a esta crosta, atrasando seus crescimentos? Por isso é muito bom quando encontramos bons corações que oram, que estudam coisas boas, que falam coisas boas, que praticam o bem. Dessa forma, essas almas que perambulam a esmo podem encontrar alguma oportuna colaboração. A ocasião de ser útil se estende ao ajudarmos indiretamente esses nossos irmãos. Que a paz esteja com todos e que Jesus encontre sempre a boa vontade em seus corações. É uma mensagem psicografada aqui na casa
recebida no dia 11 de abril de 2026. Vamos então agora, aqueles que se sentiram confortáveis, fechar os nossos olhos, buscar uma posição mais confortável em nossas cadeiras. Vamos acalmar os nossos corações, buscar sentir a presença do nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, que Deus colocou ao nosso lado desde sempre para ajudar no nosso crescimento, no nosso avanço, dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos abrir nossas mentes e corações para sentir aquilo que eles tentam nos intuir, as mensagens que eles tentam nos passar. Vamos agradecer a todos aqui, as equipes espirituais que colaboram com a casa e participam dos trabalhos da noite. Vamos agradecer a Jesus por todos os seus ensinamentos, mas principalmente pelo exemplo de vida que deixou enquanto esteve entre nós. Que Ele continue sendo nosso guia e modelo. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a quem devemos tudo que somos e tudo que temos. E vamos agora envolver com uma vibração de muito amor, de muito carinho, a nossa expositora da noite, a Dona Miriam, que é quem vai dar o Evangelho essa noite. Obrigada. Vamos ver se eu consigo. Não, deixa eu pôr na altura da senhora. Tá bom assim? Tá pertinho, assim vai. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite, pessoal da internet. Hoje nós vamos falar o que é a carne. E é baseado numa carta de Paulo aos Gálatas, num capítulo, de versículo que diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós sabemos que nós somos espíritos, né? Kardec nos chama de espírito quando estamos desencarnados e alma quando temos um corpo físico, não é assim, Marco? Então, nós somos almas. E o que é carne? Sem ser alimento, né? Nós estamos falando do corpo físico, do físico que nós temos. Como que esse corpo se forma? Nós sabemos que quando as duas células se unem para dar início a um corpo físico, essas duas células iniciam um ciclo de vida material. E esse ciclo de vida vai se formando, nós conhecemos na gestação, no útero da mãe, ele vai formando um organismo material, formando um corpo material. E esse corpo material sempre é ligado, nós sabemos que logo após a concepção, não na hora, mas algum tempinho a mais, o espírito já é ligado àquele corpo que vai se formar. Então, depois da concepção, o espírito já se liga àquele corpo, a vida inicia. E como que esse corpo é formado? A forma do corpo físico nossa é feita em cima do que é o nosso espírito, do nosso corpo perispiritual. Então, o espírito comanda aquela formação e aquela formação é realmente a cópia do que é o corpo perispiritual daquele espírito, o perispírito. Então, todas as características vão ser daquele espírito, inclusive a denominação, se ele será feminino ou masculino, já é programada. Então, ele fica ali naquela formação e já está ligado, já está vivendo. Tudo que tem no perispírito vai refletir no corpo físico, não é? Nós sabemos
que toda a nossa vida espiritual, desde quando nós começamos lá da ameba, né? do corpo unicelular, quando o espírito começa a sua evolução, tudo que ele passa é gravado no perispírito. Até no livro de André Luiz, quem lembra, as pessoas vão lá e acham que vamos lá, vamos pedir a minha ficha, né, espiritual. Não existe uma ficha guardada lá no plano espiritual. Existe tudo gravado no nosso corpo espiritual. Por isso que os detalhes são perfeitos, porque apenas eles acessam as nossas memórias espirituais e vão ajudando. Por isso que o espírito, quando desencarna, ele não tem ciência de todas as encarnações dele. A gente sabe que ele pode acessar, dependendo da sua condição espiritual, quando ele está desencarnado, ele pode acessar no máximo 1 ou 2 encarnações. Não é permitido que ele acesse todas, a menos como ele vai evoluindo, à medida que ele vai crescendo espiritualmente, ele pode ir acessando as suas vidas anteriores. Então, quando ele vem para o corpo físico, ele traz tudo aquilo gravado no seu corpo físico, inclusive a parte genética e também a parte de hereditariedade. Por quê? Aí nós pensamos assim, mas o pai transmite, é hereditário as doenças do pai? Não, só se o espírito tiver afinidade e haver necessidade que ele passe pela mesma situação, muitas vezes até programado para que ele tenha essa genética de ter uma certa enfermidade, né? Passar por alguma coisa. Nós temos também tudo gravado no corpo físico, as doenças que virão poderão eclodir no corpo físico, poderão não, dependendo da vivência do espírito, porque nós temos um livre-arbítrio, né? Quando nós temos uma programação de reencarnação, nós temos com a nossa liberdade. A gente diz assim, nós pedimos essa vida, pedimos sim, foi programada. Muitas das coisas que nós vivemos hoje foi programada espiritualmente para que a gente vivenciasse. Então nós tivemos toda essa preparação. Mas só que tem uma coisa, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos toda a liberdade de aceitar ou não, de fazer ou não. Porque não fazer é responsabilidade, né? E fazer é mérito. Então, nós temos o mérito da nossa vivência material e a responsabilidade também dessa vivência material. Então, na medida que o espírito completa o seu corpo físico, ele nasce aqui, e aí que nós pensamos aqui, no corpo de carne. É isso que Paulo nos chama a atenção aqui. O que é o nosso corpo de carne? É apenas um envoltório para que o espírito possa se manifestar encarnado, porque desencarnado ele não pode se manifestar aqui no nosso plano físico. Então, o que acontece? Ele tem esse corpo, né? E esse corpo, gente, ele não tem liberdade de fazer o que ele quer. Quem comanda o corpo físico é o espírito. E é isso que essa lição nos chama. Porque às vezes a pessoa começa assim, bem que eu queria uma espiritualidade boa, mas a minha carne é fraca, né? Nós colocamos a culpa na carne das nossas fraquezas e o corpo físico não tem nada a ver com isso, ele é apenas um instrumento. A atitude é sempre do espírito, as dificuldades é do espírito, tudo é espiritual. Por isso que não existe dizer
que a carne é fraca. A carne não é fraca, é o espírito que é desequilibrado. Então nós temos que lembrar bem disso, para que a gente não coloque a culpa, eu sou nervoso. No capítulo 9, na instrução dos espíritos sobre a cólera, tem a explicação de um dos espíritos lá. Então ele diz que o corpo físico não diz o que o espírito é, que um corpo franzino pode abrigar um espírito grandemente belicoso, briguento, né? E um corpo forte pode abrigar um espírito pacífico, porque não tem nada a ver. Então, toda essa situação nossa de matéria, nós sabemos que as pessoas dizem, mas eu esqueci o que eu fui, né? Se eu lembrasse, eu até conseguiria me equilibrar mais. Não é verdade, porque nós já nos desequilibramos muito. O mais importante agora é a vivência, é aquilo que nós aprendemos nessa encarnação, as experiências de vida que nós temos agora, e nós direcionarmos a nossa vida material para crescimento do nosso espírito, para crescimento da parte espiritual, de aceitar realmente, aproveitar a presente encarnação, porque a encarnação é uma oportunidade muito grande que o espírito recebe, um corpo perfeito. Quem já parou um pouquinho para pensar na perfeição desse organismo físico que nós temos? Se a gente for procurar saber como ele funciona, como é maravilhoso, porque é uma máquina perfeita, criada por Deus, para que a gente se manifeste aqui na matéria e cresça espiritualmente. Então, a finalidade maior do espírito encarnado, além de aprendizado, é desenvolver a inteligência, porque ele muita coisa ele não acha pronto, ele desenvolve, não é? Isso faz com que ele vá evoluindo, porque a finalidade maior do espírito é evoluir. E a oportunidade de reencarnação é uma oportunidade muito grande que nós temos de realmente termos um aprendizado. Segundo os espíritos, uma encarnação aí de 100 anos, perto do que nós vivenciamos na espiritualidade, é 1 minuto. É muito pouco tempo que nós ficamos aqui e voltamos para lá, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, não é aqui. Aqui nós passamos um tempo, vivenciamos uma lição, nós sabemos que existem tantas diferenças, não existe 2 pessoas que têm uma vida igual, cada um tem um padrão de vida, ou material, espiritual, social. E por que isso? Porque é a escola melhor que nós temos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Quando nós voltamos para o plano espiritual, nós levamos essa bagagem que nós acumulamos aqui. São coisas muitas vezes pequenas, porque nós ainda não encarnamos com grandes missões, né? Existem muitos espíritos que têm missões, mas a nossa é conosco mesmo, é com a nossa família, é com os nossos entes queridos, né? É uma oportunidade que nós temos de vivenciarmos e aprendermos a amar. A mãe, que diz que é o maior amor depois do de Jesus, aprende a amar, não é? A mulher no seu trabalho de mãe, realmente ela consegue aprender um pouco desse amor. O pai, pela responsabilidade que tem com a família, o pai que realmente assume aqueles espíritos
espíritos que vêm na sua família para crescerem também é uma missão. Não precisa a gente ficar pensando, eu gostaria de ser um missionário. Não estamos preparados e nem temos jeito para isso, né? Nós precisamos sim aprendermos no dia a dia, aprendermos a olhar para nós com o nosso valor que nós temos, não ficar achando desculpas, porque as desculpas fazem com que a gente se atrase na nossa evolução. O medo que nós temos muitas vezes da própria vida nos afasta da oportunidade que nós temos de crescimento. E nós estamos aqui numa casa espírita, não é? Numa doutrina que foi dita por Jesus como consolador prometido. Que consolador é esse? Por que Jesus disse que ele ia prometer um consolador? Porque a doutrina dos espíritos é considerado consolador. Porque ela nos explica justamente isso que nós estamos falando. Que a vida existe, nós somos imortais, que nós viemos do plano espiritual, vivemos a vida material e temos esse conhecimento que foi dado na época, antes de Kardec, muito se falou, Sócrates, tudo, mas Kardec fez o trabalho de juntar tudo, da codificação, e perguntando por perguntas e respostas, ele explicou todo o mecanismo material do planeta. Não foi uma fundação de uma religião, é a fundação de tudo que existe nesse planeta. Muita coisa a ciência ainda não descobriu, não aceitou, mas lá no Livro dos Espíritos está tudo escrito, é tratado no Livro dos Espíritos e na codificação. Então, o que é essa consolação? É essa certeza que nós temos, que nós somos espíritos imortais, que nós vamos crescer, que nós vamos chegar. Jesus disse que nós chegaríamos como ele, faríamos o que ele fez e faríamos muito mais. Ele disse: vós sois deuses. Por quê? Porque todos nós fomos dotados iguais. Deus dotou a cada espírito criado das mesmas possibilidades. Ele não colocou nenhum espírito com possibilidade maior. Não tem ninguém que foi premiado lá com QI maior, não. Todos são iguais. Todos têm a mesma oportunidade, todos têm a mesma condição, todos vão chegar, não é a perfeição, a santidade, mas a evolução perfeita, o conhecimento realmente de tudo. Porque, como Jesus disse, nós somos filhos de Deus. Então, a preocupação nossa com a vida material deve ser junto com a preocupação espiritual. Porque se nós estamos aqui encarnados com uma vida bem tumultuada, né? Temos que trabalhar, criar filhos, ficarmos doentes. E, será que eu posso me dedicar espiritualmente? Posso. Porque eu vivencio, eu como espírito, eu vivencio a minha vida a cada minuto. Cada minuto, cada situação que eu vivencio na minha vida material é um conhecimento que eu vou levar daqui para lá. É evolução. Deus nos fez assim, nos dá oportunidade. Muitas vezes nós não aceitamos porque está difícil, né? Mas vamos lembrar uma coisa: Deus não dá fardo mais pesado do que nossos ombros podem carregar. Então, se nós estamos passando por uma lição difícil, é porque nós temos condição, temos que vencer. E se a nossa situação está fácil, é porque nós temos que nos preparar espiritualmente. Se nós não temos que brigar pela vida material, nós temos que brigar pela vida espiritual.
Se eu estou com a vida material tranquila, eu estou tendo oportunidade de trabalhar o meu lado espiritual para mim crescer, que é o que eu vou levar daqui. Porque quando nós desencarnarmos, o corpo fica, não é? As pessoas dizem que nem a roupa que você é vestida você escolhe, não é? Fazem tudo para você. Mas sai aquele corpo espiritual que reencarnou lá atrás, que se ligou àquele corpo físico e vai voltar para a vida espiritual. Aquele, vamos dizer assim, eu sou meio ruim de informática, mas aquele chip da nossa vida, que é o nosso corpo espiritual, está todo gravado. Está tudo lá, as nossas conquistas, as nossas desavenças, as nossas dificuldades, que não é defeito, porque Deus não criou nenhum com defeito, são as nossas escolhas. E nós escolhemos. Quando nós escolhemos equivocado, o que nós temos que fazer? Refazer o caminho. Quando você está indo numa viagem, você pega um atalho que não é o seu caminho, o que você tem que fazer? Tem que voltar atrás para refazer, para achar o caminho certo. Essa é a finalidade da reencarnação, é a nossa volta como oportunidade para crescermos, como oportunidade para refazermos aquelas dificuldades que nós deixamos. Mas Jesus foi muito sucinto nisso. Ele disse assim, e a doutrina dos espíritos também diz, que nós vamos voltar sim, mas nem sempre com as mesmas oportunidades desta encarnação, porque muitas vezes nós desperdiçamos essas oportunidades e aí voltamos numa situação sem, porque não valorizamos aquilo que nós tínhamos na mão. Então é muito importante que a gente se lembre disso. Mais um dia nós pensamos como nós levantamos, né? Ó Jesus, mais um dia, mas que seja para o nosso crescimento. Por que Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo? Nós ainda nos amamos, nós ainda não acreditamos que nós somos importantes, então não trabalhamos para nós. Como que eu vou amar o meu próximo se eu ainda não me compreendo? Porque toda evolução é compreensão de vida, é compreensão daquilo que nós vamos fazer. Não é santificar, não adianta. Agora eu vou tocar num assunto que falou em carne, as pessoas pensam assim, olha, acho que eu vou tratar da alimentação, né? Não vou comer carne. Jesus foi muito claro quando ele disse, nada contamina o homem o que entra da boca para dentro, mas sim o que sai da boca para fora, porque ele vai colocar para fora o que o seu coração está cheio. Então a preocupação não é com as aparências, a vivência, a preocupação é conosco, é lá dentro, o que eu faço por mim, porque na hora que eu desencarnar eu vou estar só eu comigo mesmo, e aí sim nós vamos sentir a responsabilidade do que foi a nossa vida material, as oportunidades que nós perdemos. Então não adianta colocar a culpa no organismo. Se eu fosse bonita, eu tinha mais chance, né? Se eu tivesse nascido homem, eu ia ser melhor. Nada disso. Nós estamos no lugar certo, no melhor lugar para que nós pudéssemos crescer. Por isso nós somos assistidos, e o Evangelho diz, os dirigentes das humanidades, existem espíritos mais elevados que cuidam de certos grupos encarnados e cuidam dessas encarnações. Ivone Pereira explica bem isso num dos livros dela, de um grupo de espíritos que tem várias encarnações, que tem problemas, não é? E aí esse espírito, ela mostra lá no livro,
esse espírito mais evoluído que cuida de todos. Então, voltam para o plano espiritual, voltam para o plano material. Sabe o que é isso? É a providência divina, que não deixa ninguém solto no espaço. Ninguém vai desencarnar e ficar perdido no plano espiritual, a menos que ele aceite isso e não queira. Ele tem a liberdade também, né? Mas ele tem alguém que cuida dele. É um espírito mais elevado que vai cuidar de várias encarnações, e ela mostra num dos livros, agora eu não lembro o nome do livro, mas várias encarnações daquele espírito, inclusive com Catarina de Médici, o envolvimento que eles têm em várias encarnações. Então, nós, no nosso grupo familiar, na nossa vivência, nós estamos sempre juntos e crescemos juntos, criamos esse vínculo. E à medida que nós vamos evoluindo, esse vínculo, esse grupo familiar vai se aumentando, né? Vai crescendo. Isso, daí nós temos no Evangelho que diz: as famílias bem resolvidas espiritualmente sempre aceitam um espírito que está desequilibrado para reencarnar naquela família, para ajudar. E muitas vezes esse espírito é alguém estranho no ninho, mas que vai ajudar. Isso é a lição do Evangelho. Então, o grupo vai aumentando e vai ajudando. Veja como Deus permitiu a nossa evolução, como Deus criou esse universo para nós vivermos, que nós vivemos num planeta menor, mas existe muita vida, né? Só no nosso planeta nós temos 7 dimensões, e todos os espíritos ligados ao planeta Terra estão aí evoluindo. Então, gente, vamos lembrar sempre que dentro de nós temos a verdade espiritual. Nós somos espíritos, principalmente, e podemos vencer tudo. Depende da nossa vontade. Agora, voltando ao Consolador prometido, nós aprendemos tanto. Quem lê os livros espíritas percebe como nós temos conhecimento, como nós temos consolo, começando lá de André Luiz, falando pouquinhas coisas, né? Que os livros de André Luiz foi editado em 1937, quando tinha muito pouca coisa, mas hoje, com o conhecimento que nós temos, nós vemos como André Luiz tocou em algumas situações que não poderia explicar, mas que hoje outros trabalhadores, outros médiuns estão explicando. E isso é muito importante para a gente ver como a vida nossa é importante, como a doutrina dos espíritos é consoladora. Eu acho assim maravilhosa, porque dá um consolo, dá uma tranquilidade. Fora os amigos espirituais, nós temos uma casa abençoada, uma casa que temos uma equipe grande de espíritos que trabalham aqui. Quem trabalha na quarta-feira sabe, eu costumo pensar que lá é o coração da casa, porque lá o plano espiritual, como é um grupo que está sempre junto, né? Toda semana, o plano espiritual é mais presente, então traz mais orientação. É tão bonito, não é, Marta? É tão gostoso, você se sente viva junto com eles, né? E isso traz um fortalecimento da nossa fé. E por isso que nós precisamos da nossa frequência dentro da casa espírita. Nós tivemos um palestrante aqui que ele disse bem, né? Não sei se a Marcela lembra. Todas as tarefas da casa, qual que o trabalhador tem obrigação de estar presente? Alguém se lembra? Palestra pública.
A palestra pública dá toda a sustentação para a casa espírita. E se não tiver essa sustentação, o plano espiritual não traz aqueles que necessitam da casa. Não é só o trabalhador que está na sala de passe ou o trabalhador que está cuidando das crianças, é aquele que está aqui. Nós ainda vamos achar no YouTube um vídeo que mostra o trabalho do lado espiritual da casa espírita. Nós vamos ver a importância de cada um de vocês que estão sentados aqui. E quanto maior é a frequência, maior é a vibração da casa, maior é a força espiritual. Porque não adianta nós sermos trabalhadores se nós não temos ninguém aqui que venha procurar, não é? A casa não foi feita para isso, então nós precisamos lembrar disso também. E olha, a liberdade e a oportunidade que nós temos de ter uma casa bonita, né? Que ficou bonita, está tudo arrumado, só está faltando a frequência, e essa frequência justamente porque os trabalhadores ainda estão dispersos. E veja bem, nós tivemos uma pandemia que nos afastou da casa espírita, que fechou a casa espírita, e nós não tínhamos aonde ir, nós ficamos em casa, cada um separado. Então, nós temos que lembrar dessa oportunidade, porque Chico dizia que talvez mais para frente nós teríamos que fazer evangelho debaixo do abacateiro, porque não teria lugar. Ele já fazia, mas nós temos, então é muito importante que a gente pense nisso. Nessa oportunidade, os outros templos estão cheios, por quê? Porque as pessoas estão lá com fé e acreditam. E nós precisamos também disso, porque nós trocamos energia. Aqui nós não estamos só sentadinhos aí. Existe uma equipe espiritual grande trabalhando em cada um, vendo a possibilidade, a dificuldade de cada um. Nós temos uma sala de passe, que é um laboratório espiritual, que os espíritos trazem fluidos para que sejam aplicados no passe. O passe não é só uma colocação de mãos assim, energia, não. Existe um trabalho muito grande. Então, essa ideia da casa espírita é muito importante. Eu me lembro quando nós começamos a montar esses trabalhos, porque eu já sou antiga aqui, né? Então, na reunião, os espíritos iam nos orientando o que nós teríamos que fazer, o que era a sala de passe. Eu li também muito, sei que os espíritos trabalham, buscam fluidos e colocam tudo na sala de passe. Essa sala de tratamento físico espiritual foi organizada pela equipe espiritual, mostrando para nós qual seria o trabalho. Então, tudo é muito programado, não é? Nós precisamos disso. Então, os espíritos só estão esperando que nós nos colocamos à disposição para que eles possam trabalhar. E eu lembro, Marcela, de quando a irmã Mileide, que fazia muitas das psicografias, explicava, e ela falou da tabela de trabalho. Então, ela explicou por que existe essa tabela. Eu não vou demorar muito, só para explicar para vocês, tá? Essa tabela existe porque eu lembro que a primeira tabela que eu fiz à mão, porque ninguém tinha, há 20 e tantos anos atrás, ninguém tinha impressora, muito menos computador, né? Então, eu tinha a relação dos trabalhadores e eu ia marcando, fazendo uma marquinha, quem eu colocava na tabela, eu fazia tabela riscada com régua e dividimos o trabalho. Por quê? Porque o plano espiritual queria saber quem estava na tabela para eles se organizarem na parte espiritual. E isso é muito importante, porque no momento que eu estou escalado, eu digo, eu não vou
o plano espiritual tem que mudar tudo. Então, a nossa tabela só era presa lá na casa. Não sei se a Leni lembra. Aí o trabalhador chegava e falava, nossa, vou ver aonde que eu estou, não é? E a gente ia lá na tabela, olha, eu estou aqui. Se alguém não vinha, então eu vou substituir. Porque eles falaram que nós precisaríamos, eles precisam dessa organização. Eles trabalham sem a gente, mas é a oportunidade que eles dão para a gente participar. Então, tudo isso, essa semana, eu fiquei lembrando, né? Como é importante, gente, a oportunidade que nós temos de pertencer a uma casa onde nós podemos trabalhar. É o trabalho no bem, é o trabalho que nós não temos remuneração, mas temos a alegria do aprendizado, né? Então é muito importante, essa casa é muito bonita, ela está bonita, só está esperando. Então vamos aproveitar essa nossa encarnação, vamos aproveitar porque nós não sabemos o futuro. Talvez no futuro nós não tenhamos mais a liberdade de culto que nós temos hoje. E aí eu lembro que eu fiz uma palestra, conversei com os trabalhadores quando eu estava em Águas de Lindóia, quando ia começar a pandemia, e eles falaram muito isso. Gente, quantas pessoas não perderam a chance de frequentar uma casa espírita, porque as dificuldades vieram. E até uma moça falou para mim, nossa, mas você falou muito, né? Você falou muito, no outro dia foi proibido que nós abríssemos a casa espírita. E acabou. Nós ficamos 1 ano sem poder, acho que mais de 1 ano, né? Sem poder nos reunirmos. Então, fez falta. Por isso que hoje é a oportunidade. Jesus falou, eu trabalho e meu pai trabalha sempre, eu trabalho também. E eu também trabalho até chegar a hora que nós possamos terminar. Fala, Marta. Você quer falar alguma coisa? A Marta? Não. Então, vamos aproveitar, certo? A carne não é fraca, a carne é o nosso instrumento de crescimento, é o nosso instrumento de trabalho, não é? Vamos cuidar dele, porque nós ganhamos esse instrumento e vamos que entregar a ele na hora que nós tivermos que voltar. Então, nós vamos aproveitar tudo aquilo que nós tivemos de bom, né? De oportunidade. Gente, vamos aproveitar a nossa oportunidade, porque ela termina, ninguém sabe se amanhã nós levantaremos, mas hoje eu estou aqui. Então, vamos lembrar disso, vamos cuidar do nosso lado espiritual, não só do material. Com o material a gente corre bastante, né? Compra um carro novo, arruma a casa, compra uma roupa bonita, mas o lado espiritual precisa também ser fortalecido. E cada um aqui tem essa chance, né? E como eles dizem que foi João de Deus, mas foi a Mileide que falou. Bendito o Criador que nos colocou no mesmo caminho. Eu tinha as psicografias que ela disse. Então, nós estamos no mesmo caminho. Eu tive que voltar para cá, fiquei 20 e poucos anos em outras casas, mas voltei. Estou aqui. Gente, muito obrigada, viu? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que realmente a gente se lembre dessa oportunidade. Nós somos fortes, nós somos espíritos, nós somos imortais e nós podemos chegar até onde nós quisermos. Vai depender de cada um. E que Jesus nos abençoe e nos guarde. Obrigada. E vamos, então, agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui, ouvindo as palavras do Evangelho, ouvindo as palavras da doutrina, que possamos agradecer por todas as bênçãos que aqui recebemos e que, ao sairmos por essas portas, possamos distribuir essas bênçãos
nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na escola, na rua, enfim, por todo lugar que passarmos. Que assim seja, graças a Deus.